Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuando a falar sobre o anúncio do reino de Deus, que constituía o cerne da pregação de Jesus, nós já vimos que todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus, embora ele tenha sido anunciado primeiro aos filhos de Israel. Esse reino messiânico é destinado a acolher as pessoas de todas as nações. Vimos também que o reino pertence aos pobres, aos pequenos, aos que acolhem com o coração humilde o projeto de Cristo. E nós chegamos então ao parágrafo número 545. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Marcos 2,17, não é a justos que eu vim chamar, mas a pecadores. Sabe, meus queridos, isso aqui é uma mensagem ao mesmo tempo desconcertante e reconfortante. Porque, se nós formos honestos, saberemos que todos nós somos pecadores e pecadoras. Não existe aquele que pode se dizer sem pecado, a não ser a bem-aventurada Virgem Maria, e assim mesmo, por causa dos méritos de Cristo, é que foi concebida sem o pecado. Depois, naturalmente, com a sua contribuição, com a sua colaboração, ela permaneceu sem o pecado durante toda a sua vida. Mas os demais membros da igreja somos todos pecadores. Então, Jesus veio convidar a nós, pecadores, à mesa do reino. E não veio chamar os justos, mas os pecadores. Essa mesma realidade se manifesta em várias ocasiões dos evangelhos. Jesus convida os pecadores à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Depois, em palavras e ações, lhes demonstra a infinita misericórdia do Pai para com eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se converte. Lucas 15, 7. Então vejam, Jesus não ama o pecado. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. São coisas diferentes. Jesus acolhe os pecadores. Jesus acolhe a prostituta, Jesus acolhe Zaqueu, Jesus acolhe como discípulo Mateus. Jesus justifica a atitude do publicano. Ele conta as parábolas da misericórdia, das quais a mais famosa e conhecida é a do filho pródigo. Quando começaram a perguntar para Jesus, ou melhor, perguntaram para os discípulos, né? Por que o vosso mestre, ele acolhe e come com os pecadores? Acolher à mesa uma pessoa era admiti-la ao banquete escatológico. E Jesus acolhia à mesa os pecadores e pecadoras. Ele não tinha medo de se deixar tocar por alguém que fosse, inclusive, um pecador público. E, no entanto, quando começam a questionar Jesus sobre isso, ele diz simplesmente: um pai tinha 2 filhos. E aí conta a história do filho pródigo. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu faço assim porque o Pai é assim. O Pai quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele veio chamar os pecadores, aos quais ele convida à conversão, ele convida à mudança de vida. Sem a conversão, nada feito. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz, mas de agora em diante não peques mais. Então, aqui está o processo de transformação a que Jesus não apenas convida, mas também favorece com a sua graça. Jesus depois vai, então, manifestando em palavras e ações a infinita misericórdia do Pai para com eles. E essa imensa alegria de que haverá no céu
mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de penitência. E a prova suprema desse amor está no sacrifício de sua própria vida para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. E chegamos ao parágrafo 546. Jesus convida a entrar no reino servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento. Sabe, meus queridos, que existe inclusive uma série de parábolas que são chamadas parábolas do reino, em que Jesus vai comparando o reino de Deus com uma série de realidades. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante ao fermento na massa, né? Então, a maneira de Jesus ensinar é muito marcada por historinhas que ele contava, por parábolas que ele contava. Já teve muita gente boa na história da igreja que diz que ele fazia isso para se adaptar à linguagem dos ignorantes. Na realidade, essa é uma interpretação muito errada, muito insuficiente, porque em se tratando dos grandes mistérios do reino de Deus, das coisas de Deus, a nossa linguagem é insuficiente. De forma alguma vai ser uma linguagem metafísica, filosófica, erudita, com termos científicos, a que vai abarcar melhor as coisas do reino. A melhor maneira de falar do reino de Deus é aquela que Jesus mesmo usou, se servindo das realidades do cotidiano da vida do povo, para mostrar realidades sublimes. Ou seja, ao contar uma parábola, ao usar da metáfora, ao usar de qualquer forma de comparação, Jesus, ao mesmo tempo, ele lançava luzes sobre o mistério, mas ele não esgotava o mistério, ele deixava o mistério permanecer como é. Aliás, sempre lembrando de novo que mistério não é a mesma coisa que problema, né? O problema a gente resolve, o mistério nos envolve. Então, Jesus, ele falava das coisas do reino, servindo-se de parábolas. Através delas, ele convida ao banquete do reino. É uma outra parábola, né? O reino dos céus é como um pai de família que deu um grande banquete, e ali vieram pessoas de todos os tipos, e veio uma que não estava preparada, e ela foi convidada, então, a se retirar, lançada fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a entrada no reino de Deus não é para oves et boves, como se diz, né? Mas é preciso realmente esta disponibilidade para uma mudança. Mas, naturalmente, todos somos convidados, e eu sempre insisto, para Deus não existem casos perdidos. Jesus exige, então, além de tudo, uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, se dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Então, para entrar no reino, não bastam palavras, é preciso a adesão de coração, é preciso gestos concretos de vida. Ou, em última análise, conversão profunda e radical. Então, as parábolas são como que espelho para o ser humano. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Isso vai depender de cada um de nós. Então, meus queridos, vamos pedir à nossa Mamãe do Céu que continue nos introduzindo cada vez mais nos mistérios do reino, como pedagoga e mistagoga que ela bem é. Que o Senhor nos abençoe nossas famílias, hoje e sempre, e nos conduza sempre mais à vida eterna. E que assim seja. Amém.